esta questão de nós muitas vezes não acreditarmos verdadeiramente em nós, não é? E, portanto, às vezes termos lá coisas escondidas que os outros veem e que se calhar nós não estamos a conseguir ver. E, portanto, se calhar às vezes, espera lá, eu não estou a ver, mas se calhar está lá. E, portanto, procurar mais dentro de mim, e isso ajuda-me naturalmente a encontrar mais frequentemente essa força dentro de mim. Então, sou Tânia Gaspar e sou psicóloga clínica há 23 anos. Eu trabalhava numa empresa e uma das funcionárias um dia bate-me à porta do gabinete de psicologia, apenas para falar um pouco, conversar. E na altura referiu que estava muito triste porque tinha falecido uma pessoa que ela gostava muito, uma avó, e que estava com dificuldade de lidar com essa situação. Então sugeri-lhe que, uma vez que estava lá, que marcássemos semanalmente uma hora para podermos falar as duas. Depois começámos a falar também do seu dia-a-dia, portanto, da sua relação conjugal, da relação com o marido, e aos poucos e poucos comecei a senti-la muito retraída quando falávamos desse tema. E comecei-me a perceber que esta mulher era completamente oprimida. Não havia uma violência física, mas havia uma violência de autoridade, de pressão, em que ela sentia-se completamente insegura, diminuída, e efetivamente havia ali uma dinâmica de submissão, digamos assim. Por exemplo, havia situações de quando ele chegava à casa, ela tirava-lhe os sapatos e calçava-lhe os chinelos, e de manhã ela tinha a roupa toda direitinha em cima da cama para ele vestir durante o dia. Acompanhava ao trabalho e ia buscá-la ao trabalho ao fim do dia. Portanto, e ela depois ia para casa. Portanto, não haveria, entre o trabalho e a casa, eram os únicos contextos em que ela estava, mas era realmente uma realidade que eu não considerava atual, não é? Ou seja, que já achava estranho como é que numa grande cidade ainda existisse relações conjugais assim, desta maneira tão fechada. Nós não somos nós que dizemos o que é que a pessoa deve fazer, mas vamos fortalecendo a pessoa de modo a que ela tenha mais liberdade e mais confiança na sua capacidade de fazer as mudanças que ela depois decide fazer. Penso que um psicólogo tem que realmente acreditar nas pessoas que tem à sua frente e acreditar na possibilidade de mudança. E este foi um dos casos que me fez sentir mais isso, sentir que realmente dar-me força para continuar, dar-me força para acreditar nas pessoas, por muitas vezes situações mesmo muito difíceis, em que a pessoa sai da sessão e a gente pensa, mas este caso é mesmo difícil, o que é que esta pessoa pode fazer, não é? E dizer, não. Ok, por muito difícil que seja, há sempre passos, que pequeninos que sejam, aos poucos e poucos, vamos conseguir melhorar a qualidade de vida da pessoa. Começámos a fazer atividades, em que ela organizava algumas atividades com os colegas de trabalho. O outro passo muito interessante foi a inscrição no coro, portanto, como era uma questão religiosa, o marido já tinha ali mais dificuldade em pôr algum limite, portanto, ela de repente começou a falar com outras pessoas sobre estas questões, começou a ver que havia dinâmicas diferentes nas amigas dela, nos colegas de trabalho dela, que ninguém ia buscar os maridos e as mulheres ao trabalho, que muitos deles iam beber um café ou uma cerveja depois do trabalho e que ela nunca podia ir. E então, quando ela começa de repente a perceber-se tudo isto, começa um bocadinho a avaliar o seu contexto e a perceber, espera lá, isto se calhar não é assim uma coisa tão natural. E à medida que começa a contrariar, não é? Ou seja, ou a não fazer daquela maneira, ou a dizer, mas porque é que eu tenho que fazer isto, ou porque é que tu também não me ajudas assim, ou eu quero ir ali se as outras pessoas vão, porque é que eu não vou? Ele reagiu de uma maneira muito mais agressiva e, portanto, aquela ameaça psicológica começou a elevar de tom e começou mesmo a haver gritos e chegando mesmo a haver situações de violência, não em relação a ela, mas em relação, por exemplo, bater nas paredes, partir portas, portanto, coisas externas, não é? E que a assustavam muito
e assustavam muito o filho também. Então, progressivamente começámos, com ajuda também, estas questões também são importantes, que muitas vezes o psicólogo ajuda a pessoa, mas há outras questões legais, jurídicas, etc., que também precisa cautelar e, portanto, efetivamente, nós felizmente também tínhamos acesso ao jurista e, portanto, tínhamos aqui um suporte a vários níveis. O que aconteceu é que a situação ficou de tal modo caótica que ele teve uma descompensação no trabalho e foi internado. Pronto. E, portanto, essa situação foi uma forma de catalisar tudo, não é? Portanto, como ele teve um período de tempo internado, deu tempo a ela realmente conseguir reorganizar todas estas situações e depois, quando a situação ficou resolvida, ela já tinha um facto consumado, tudo organizadinho, tudo preparado para poder fazer a sua vida e poder deixar aquela relação. E realmente ela conseguiu acreditar, não é? Que é possível ter uma relação afetiva equilibrada, em que as duas pessoas contribuem, em que há realmente respeito mútuo e ver que ela conseguiu realmente desenvolver uma relação assim, acreditar nisso, ter a disponibilidade para fazer, para a coragem também de acreditar que podia ser diferente, depois de ter passado uma situação muito difícil, porque estes anos foram muito difíceis. Realmente é algo que também nos enche de satisfação e de esperança na transformação das pessoas.